Olá, meus queridos alunos, nós já temos aqui no YouTube uma aula sobre a segunda lei de Mendel. Eu agora quero resolver um exercício da segunda lei com você para mostrar como resolver um exercício de segunda lei sem muito trabalho e também uma conclusão acerca do mendelismo. Vamos lá então ao exercício de segunda lei? Sabendo-se que o albinismo e a insensibilidade ao PTC são recessivos, qual a chance de um casal de duplo heterozigotos ter um filho albino e sensível ao PTC? Bom, o primeiro passo é entender o que é um duplo heterozigoto. Um duplo heterozigoto é aquele que é heterozigoto para as duas características. No caso, se o casal é duplo heterozigoto, eles seriam azão, azinho, izão, izinho, cruzando com azão, azinho, izão, izinho. Então, eles são duplo heterozigotos porque eles são heterozigotos para o gene A e são heterozigotos para o gene I. Bom, agora veja, se você for fazer esse cruzamento na marra, você vai ter que separar os gametas, que serão para cada um azão, izão, azão, izinho, azinho, izão, azinho, izinho, e depois cruzar um com o outro naquela tabela que nós vimos na aula passada, que resultará em 16 possibilidades. Em um vestibular, você não tem tempo de ficar montando aquela tabela. É a notícia boa é que, na verdade, você não precisa montar. Porque na segunda lei de Mendel, se você está cruzando um duplo heterozigoto com outro duplo heterozigoto, você já sabe o resultado. O resultado vai ser 9 para 16, 3 para 16, 3 para 16 e 1 para 16. Esse é o resultado na segunda lei quando você cruza um duplo heterozigoto com outro duplo heterozigoto. Então, basta você saber agora o que significa o 9, o que significa o 3 e o que significa o 1. Pessoal, 9 é a chance de nascer com as duas características dominantes. Nesse exercício, as características dominantes são pigmentação de pele normal e sensível ao PTC. Então, a chance de ter um filho, nesse caso, com a pigmentação de pele normal e sensível ao PTC é de 9 para 16. 3 é a chance de nascer com uma característica dominante e a outra recessiva. Bom, então 3 para 16 pode ser a chance de nascer com a pigmentação de pele normal e insensível ao PTC. Normal é dominante, insensível é recessivo. O outro 3 é a mesma coisa, uma característica dominante e a outra recessiva. Só que agora a recessiva vai ser o albino, o dominante vai ser o sensível ao PTC. E 1 para 16 é a chance de nascer com as duas características recessivas. Como ele quer saber a chance de ter um filho albino e sensível, então a resposta está aqui, 3 para 16. Veja que não é necessário você montar toda aquela tabela. Você já sabe que vai dar 9 para 3 para 3 para 1. Basta saber que 9 são as duas características dominantes, 3, um é dominante, o outro é recessivo, 1, as duas são recessivas. Perceba que você pode resolver o problema desse jeito se você estiver cruzando um duplo heterozigoto com outro duplo heterozigoto. Se os dois não forem duplo heterozigotos, aí não tem jeito, você vai ter que fazer o cruzamento. Tudo bem? Agora, eu queria nesse momento conversar com vocês para a gente encerrar essa primeira parte de genética, que envolve diretamente Mendel, sobre por que Mendel foi tão genial. As descobertas de Mendel foram tão incríveis que alguns historiadores da ciência acham que ele não entendeu plenamente o que ele descobriu. Vamos entender onde é que está a genialidade de Mendel. Uma das grandes razões para o sucesso de Mendel foi o uso da matemática. Mendel traz a matemática para dentro da biologia, coisa que na época não era comum. O trabalho dele tem muita análise combinatória, ele traz o rigor da matemática para a biologia. Isso deu muito certo para ele dar as explicações dele, mas ao mesmo tempo prejudicou, porque dificultou as pessoas de sua época de entenderem o que ele estava dizendo, porque não era comum a matemática dentro da biologia. Por isso que uma vez a UFBA, no seu vestibular, colocou uma alternativa dizendo: Mendel fez um trabalho interdisciplinar. Correto? Foi interdisciplinar porque era biologia, mas usando instrumentos da matemática. Um segundo aspecto muito importante do trabalho de Mendel foi o uso do método científico. É claro que já havia o método científico dentro da biologia, mas não era como na física, por exemplo, que isso já estava muito melhor encaminhado.
Na biologia, a questão da metodologia científica ainda não estava tão bem estabelecida como na física. Mendel faz um trabalho controlado, com anotações minuciosas, com a matemática, estatístico. Então, Mendel definitivamente usa a metodologia científica dentro da biologia. Um outro aspecto importante no trabalho dele foi que ele percebeu que era possível estudar a transmissão das características em separado, uma visão não holística. O que significa isso? Na época dele, as pessoas cruzavam uma planta com a outra e queriam analisar o descendente como um todo. Mendel percebe que não precisa. Agora ele vai estudar a característica altura. Então ele só estuda como se dá a transmissão da característica altura. Agora ele vai analisar tipo de semente. Então ele só vai analisar como se dá a transmissão da característica tipo de semente, se é lisa ou rugosa. Então ele percebe que as características são transmitidas em separado e que você pode estudar em separado. Isso possibilitou enormes descobertas. A ciência tem um negócio interessante. Muitas vezes não se encontra a resposta para um problema porque está se perguntando da maneira errada. Quando você faz a pergunta do jeito certo, fica mais fácil de achar a resposta. E Mendel fez a pergunta do jeito certo quando estudou as características separadamente. Um outro aspecto, Mendel acaba com a ideia de mistura que havia no século XIX. Achava-se que a hereditariedade era uma mistura. Se eu cruzar uma planta alta com uma baixa, vai nascer a mediana. Como se os genes, os fatores fossem líquidos que se misturassem, dessem origem a um novo, a uma terceira forma. Mendel mostra que não há mistura. Você transmite azão, azinho e continuam íntegros. Eles não se misturam, os fatores não se diluem, os dois formando um terceiro que seja o meio termo. Os fatores vão passando geração para geração íntegros. Bom, por fim, algo que Mendel não fez e que é extremamente importante você que vai fazer vestibular saber que ele não fez, é estudar a hereditariedade do ponto de vista químico. Veja que a palavra fator não induz você a pensar se é sólido, líquido ou gasoso. No século XIX, ele não tinha nem recursos técnicos para estudar a hereditariedade do ponto de vista químico. Isso ficou para o século XX após a sua morte. Então, no vestibular não vai marcar uma alternativa que ele estudou a hereditariedade quimicamente, porque isso ele não fez. Mas tudo que ele fez o torna genial. Para terminar, eu quero falar com vocês sobre a base citológica das leis de Mendel. Veja, quando Mendel fez seu trabalho, não se sabia nada sobre meiose. Mas no início do século XX, os estudos sobre meiose avançaram. E percebeu-se que a maneira como os cromossomos são separados na meiose batiam com a tese de Mendel. Isso foi importante porque foi quando começou a ter a noção de que os fatores de Mendel estavam nos cromossomos. Muitas vezes o vestibular pergunta qual a base citológica da lei de Mendel. Veja, a base citológica da lei de Mendel se encontra na anáfase 1 da meiose 1. Por que na anáfase 1 da meiose 1? Porque a primeira lei de Mendel fala que os fatores se segregam, se separam durante a formação dos gametas. A segunda lei fala que pares de fatores diferentes se segregam independentemente. E você vê essa separação dos fatores, essa separação dos genes, na anáfase 1 da meiose, porque é naquele momento que os cromossomos homólogos são separados. Então, a explicação citológica para as leis de Mendel nós encontramos quando analisamos a anáfase 1 da meiose 1. É claro que Mendel nunca soube disso, morreu antes dessa descoberta, isso é posterior a ele. Um grande abraço a você.